Quando foi anunciado que existiria uma nova série animada, dando continuidade à antiga e nostálgica animação dos X-Men, meu cérebro automaticamente levantou uma série bem extensa de bandeiras vermelhas, denunciando que teríamos problemas por aí. Afinal, a Disney anda de mal a pior, cada vez estragando mais suas IPs. Mas, curiosamente, X-Men 97 não tá ruim não. Antes de seguirmos adiante, terei que fazer algo que a essa altura todos já deveriam saber. Mas olha, está vendo esse botão aí embaixo do vídeo? Pois você tem que clicar nele para ajudar o canal. É importante, não seja um arrombado. Agora vai lá assistir o vídeo. Antes de mais nada, minha relação com os X-Men é bem qualquer coisa. Eu não me considero um fã, acho sim de maneira individual alguns personagens interessantes, especialmente no departamento estético. Portanto, no fim do dia, meu contato com a franquia sempre girou mais em torno das aparições desses personagens em jogos das mais variadas plataformas e gerações. Sério, tem muitos jogos deles. Além dos tantos filmes feitos pela Fox, né, que de certa forma ajudaram a dar o pontapé inicial nessa trend de heróis que mais tarde veio dar certo, pelo menos até certo ponto, né, com o que foi feito no MCU. Claro que a maioria desses filmes era uma bosta, sinceramente. Nos entregando no máximo atores que combinavam com os personagens, como Hugh Jackman e outros. Agora, saindo disso, já não existia muito valor. E em matéria de animações, por mais que eu até assisti um teco da original, que agora está sendo continuada, no fim do dia eu tive bem mais contato com outra versão, um tanto mais contemporânea em comparação à antiga citada, que seria o X-Men Evolution, onde foi criada uma versão adolescente ou jovem de boa parte dos personagens de X-Men, algo meio na pegada das obras Ultimate da Marvel, e provavelmente foi um dos materiais que eu mais apreciei em matéria dessa franquia. Isso posto, eu não sei se ela se sustentaria hoje em dia, para os meus gostos atuais, né, de adulto e afins, mas pelo menos na memória funcionava. Agora entrando na nova série em si, X-Men 97 se passa logo após os eventos finais do original, onde acompanhamos uma nova e complicada etapa na vida do grupo de mutantes, pois seu líder e mentor, Charles Xavier, foi morto, e agora eles precisam de alguma forma seguir adiante, honrando os valores e a visão que ele os ensinou, assim lidando com os tantos problemas emergentes da coexistência de humanos e mutantes. A série adotou um estilo de arte um pouco diferente da original. Claro, eles constantemente tentam emular aquilo, mas com outros meios, vamos colocar assim, o que a princípio gerou até um debate, viu? Pois essa tal continuação parecia realizada em 3D, que é uma coisa que não é exatamente tão popular em matéria de animações e afins. Existe uma preferência bem recorrente em animações 2D, né? E tanto pelos trailers quanto depois pelos episódios lançados, as pessoas seguiram acreditando que de fato era o caso, era uma animação 3D, que usava filtros ou algum elemento ali, assim criando a ilusão de algo 2D, tendo os traços e a silhueta e os detalhes internos com linhas. Mas curiosamente, segundo uma entrevista com os criadores, a série seria sim 2D, desenhada à mão inclusive. Claro, existe auxílio de 3D em alguns momentos-chave, mas no geral seria uma série feita com técnicas tradicionais, vamos colocar assim. E eu achei isso curioso, viu? Pois eu também sou um desenhista, e partindo disso eu não podia evitar de notar um certo nível de simetria em determinados detalhes que não casam tanto com algo 2D tradicional, desenhado à mão. Por exemplo, os cabelos e suas ondulações estavam muito precisos e consistentes, sabe? Nas mais variadas cenas e movimentos e afins. Coisa que seria super natural com o uso de modelos 3D. Agora no 2D, o resultado seria diferente, claro. As proporções e afins você consegue manter, sem sombra de dúvida, mas seria algo mais orgânico, detendo em alguma escala certas variações. Mas pode ser que eles tenham criado modelos 3D dos personagens e depois desenhado sobre eles, dessa forma chegando nessa consistência que eu achei um tanto quanto atípica para algo 2D. E outro ponto que contribuiu para essa confusão acerca da real natureza da animação é o uso de traços relativamente largos para compor os personagens e seus detalhes, coisa que pode sim ser comum, mas em outros estilos de desenho, como cartoons, mas que em animações nesse segmento, com proporções mais realistas em média, não costuma ser a norma não. Mas no geral, assistindo os episódios, eu até acho que o resultado está bem legal. Obviamente, eu ainda prefiro que os grandes estúdios japoneses entregam em matéria de animação 2D nos animes, mas considerando que os ocidentais, no geral, deram uma boa abandonada nesse formato, eu diria que o que foi feito aqui está bem aceitável. E eu estou fazendo esse vídeo tendo assistido os 3 episódios lançados até então, sendo que os seguintes serão disponibilizados semanalmente. E infelizmente, eu os vi em português. Então eu quase tive um AVC, mas paciência, era o que tinha no momento. Mas foi triste. Sim, eu não gosto de dublagens, não entrarei no mérito disso. Agora, a minha primeira impressão não foi exatamente positiva não. Por mais que o contexto novo poderia sim gerar coisas interessantes, os eventos escolhidos para serem narrados no primeiro episódio, que iriam de certa forma nos reapresentar ao grupo de mutantes e sua dinâmica, não foi muito do meu agrado. Deixe-me elaborar. O motivo primário da minha baixa apreciação pelo episódio inicial se deu por uma ausência de foco, ou seja, tivemos muitos eventos condensados em pouco tempo de tela, gerando algo que certamente vai te entreter, dada a constante variedade de situações, mas que por não as dar tempo de tela suficiente, acabou soando todas muito superficiais e com soluções extremamente ágeis e fáceis, sabe? Sem peso algum. Por exemplo, Charles morreu.
Então vemos um pouco do luto e da dúvida de como seguir adiante. Rola também uma espécie de representação dos mutantes, com algumas interações e também cenas de ação. Aí temos o drama pessoal de Scott e Jean sobre seu futuro enquanto casal, agora que eles estavam prestes a ter um bebê. Aí temos um novo mutante na equação, se eu muito não me engano era o Mancha Solar, mas eu posso estar enganado, não lembro o nome dele, que é um rapaz latino e tudo mais ali. E também temos a questão de um grupo anti-mutantes, usando tecnologia de sentinelas para atacá-los. E de quebra, no fim desse episódio, rola até uma batalha contra sentinelas meio sucateados, mas que ainda dão uma briga decente. Agora, olha quanta coisa rolou só no primeiro episódio. Meu Deus, se em 1 hora daria trabalho articular tudo isso, imagina a duração de 30 minutos que cada episódio possui. Entendem a questão? Então, praticamente acabando esse primeiro episódio, eu já me sentia totalmente desmotivado de seguir assistindo os demais. Eu não achei que estava ruim em si, mas esse formato narrativo corrido e meu baixo apego aos X-Men contribuíam para eu só largar a mão. No entanto, a cena final trouxe uma surpresa, onde o Magneto surge e apresenta o testamento do Xavier, anunciando que ele havia herdado sua fortuna e também a liderança do grupo, que até pouco tempo eram seus inimigos mortais. Aí mais tarde, motivado por esse cliffhanger aí citado, eu dei uma chance para o episódio seguinte. E devo dizer que de fato eu me diverti. Eu achei interessante a dinâmica de um Magneto tentando pagar por seus pecados em certa escala. Ou como ele mesmo disse, tentando ser alguém melhor. O segundo episódio foi algo mais centrado nessa questão. E depois também no momento onde o Magneto aceita passar por uma espécie de julgamento, a fim de arcar com seus atos do passado. O texto também estava bem decente. Temos boas trocas entre os personagens, dado o clima conflituoso. Claro que eu particularmente ainda acho meio do nada a mudança do Magneto. Claro, o motivador seria a morte do Xavier, que era seu amigo, por mais que eles tinham ali visões ideológicas de como lidar com a relação de mutantes e humanos bem diferentes, no fundo eles ainda se apreciavam enquanto pessoas. Mas eu ainda acho muito curioso o nível de comprometimento dele em se demonstrar como alguém tentando ser uma versão melhor de si mesmo. E também eu acho muito estranho que todos tenham aceitado sua liderança. Claro que houve resistência, sim. Os personagens definitivamente não estavam confortáveis com a situação, mas ao mesmo tempo, ninguém deixou o grupo, dado o evento. E sinceramente, eles vazarem, ou alguns pelo menos vazarem, me parecia a coisa mais natural possível, pois do nada, o cara que você tanto combateu, tanto criou problemas, que tanto te infernizou e ameaçou as pessoas que você gosta, de repente vira teu chefe. Saca? É algo muito off. Então eu esperava uma reação um pouco mais calorosa, mas eu não acho que é um cenário impossível de se acontecer, desde que a argumentação seja correta, e eu não acho que a argumentação ali estava horrível, mas eu ainda acho que faltou um pouco mais de atrito. E aí, Luke, o que você achou do X-Men? Que isso, Luke? Eu não sou Luke, eu sou Luqueline, o mutante mais forte da rua. Tá, e o que o Luquerini achou da animação? Tá bom, já chega disso, vou voltar pro vídeo. Espera aí, eu vou falar Mas nem tudo que é bom dura, né, guys? O episódio 3 regressa a que eu critiquei durante o primeiro episódio. Temos conteúdos para alguns episódios sendo condensados em uma única exibição. Eu não vou entrar em todos os detalhes, pois eu acho que tem algumas revelações que podem ser interessantes, mas basicamente temos um conflito envolvendo um personagem sendo clonado, a descoberta, né, de que na verdade era um clone, depois rola um controle da mente desse personagem que o torna um antagonista, aí conhecemos quem está por trás desse evento, e qual era seu objetivo. Aí os heróis encontram a base dele, o confrontam e na medida do possível tudo se resolve. Porém com quilos e quilos de conteúdo desperdiçado, por conta dessa velocidade de narrar tanta coisa. Mais uma vez, é ruim de assistir? Não. Foi entretenedor. O ritmo te prende de modo geral, mas é muito precoce e sem peso. Tem muita coisa ali que poderia gerar momentos incríveis, se bem articulado, se bem argumentado com calma e com mais construção. E sinceramente eu não consigo não achar isso uma pena, uma oportunidade jogada fora. E infelizmente, essa questão será uma constante na equação de X-Men 97, onde ele não só se inspira na estética do original, como ele infelizmente também replica o formato, sabe, algo mais episódico, que é o estilo popular na época, especialmente em material infantil. Porém, eu não consigo não achar que no revival moderno, como é o caso aqui do 97, que sinceramente a gente não poderia ter dado um passo adiante narrativamente. Até porque, no fim do dia, quem mais vai estar interessado em assistir isso daí, a gente sabe que são pessoas bem mais velhas. O original pode sim ter sido feito pensando em crianças, mas nessa altura do campeonato, boa parte do que leva essa série a ter sucesso é a nostalgia que eles sentem a respeito dela. Então eu acho que sim, cabia um formato mais complexo ali de narrativa, mais contínuo e com bem menos correria. Porque sinceramente, só o conteúdo desses 3 episódios daria uma temporada inteira de algo mais articulado ali e trabalhado. Mas de qualquer forma, a série está bem popular, o público tem abraçado, então acho que por hora tá tudo bem, no geral. Eu não sei se eu verei o restante dos episódios, que mais uma vez eu não tenho muito apego aos X-Men, mas X-Men 97 não foi a bomba que eu antecipei que seria. E na moral, que bom!